Hoje iremos falar sobre as ideologias de governo. Existem vários tipos de ideologias, umas são utilizadas até hoje e outras já se passaram há muito tempo. Algumas ficaram marcadas por fatos cruéis, mas na verdade tudo depende de quem está no controle da população. Acompanhe as ideologias, contando seus pontos positivos e negativos. Democracia liberal. Esta é uma ideologia que enfatiza a proteção dos direitos individuais, o Estado de Direito, a igualdade perante a lei e a participação cidadã na tomada de decisões políticas. A democracia liberal combina princípios democráticos com respeito pelos direitos individuais e as liberdades civis. Pontos positivos da democracia. Proteção dos direitos. A democracia liberal valoriza os direitos individuais e liberdades civis. Isso garante que os cidadãos tenham liberdade de expressão, liberdade de imprensa, liberdade de associação e outros direitos fundamentais. Outro ponto positivo é o Estado de Direito. A democracia liberal enfatiza a importância do Estado de Direito, o que significa que todos os indivíduos, incluindo líderes políticos, estão sujeitos às mesmas leis. Isso ajuda a evitar abusos de poder e arbitrariedade. Já os pontos negativos são: polarização política. Em democracias liberais, a competição política pode levar à polarização, onde os partidos políticos e os cidadãos se dividem em posições extremas, dificultando a colaboração e a busca por soluções pragmáticas. E desigualdade política. Embora a democracia liberal busque representar todos os cidadãos, há o risco de que grupos com mais recursos financeiros tenham maior influência política, levando a desigualdades na representação e nas políticas. Socialismo. O socialismo busca uma distribuição mais equitativa da riqueza e dos recursos, frequentemente através da propriedade coletiva ou controle estatal dos meios de produção. Existem várias vertentes do socialismo, desde o socialismo democrático, que busca alcançar esses objetivos dentro de um sistema democrático, até o socialismo revolucionário, que defende a tomada do poder através da revolução. Os pontos positivos do socialismo são: redução das desigualdades. O socialismo visa a redução das disparidades econômicas e sociais, buscando uma distribuição mais equitativa da riqueza e dos recursos. Acesso a serviços essenciais. A democracia liberal enfatiza a importância do Estado de Direito, o que significa que todos os indivíduos, incluindo líderes políticos, estão sujeitos às mesmas leis. Isso ajuda a evitar abusos de poder e arbitrariedade. Já os pontos negativos são: economia limitada. A ausência de incentivos individuais para o sucesso econômico pode resultar em menor inovação, produtividade e eficiência econômica. Restrição à liberdade individual. Em alguns casos, sistemas socialistas podem limitar a liberdade individual, especialmente quando o governo exerce um controle rígido sobre aspectos da vida cotidiana. Comunismo. O comunismo é uma ideologia que procura eliminar a propriedade privada e a desigualdade social, buscando estabelecer uma sociedade sem classes, onde os meios de produção são de propriedade comum e os bens são distribuídos de acordo com as necessidades de cada indivíduo. Os pontos positivos são: ênfase na cooperação. O comunismo enfatiza a cooperação e a colaboração em vez da competição. Isso pode promover um senso de solidariedade e interdependência entre os membros da sociedade. ênfase na justiça social. O comunismo procura criar uma sociedade onde todos têm acesso igual às oportunidades e recursos, reduzindo as desigualdades injustas. Os pontos negativos do comunismo são: centralização do poder. Sistemas comunistas frequentemente levam a uma concentração significativa de poder nas mãos do Estado, o que pode resultar em burocracia excessiva, tomadas de decisão lentas e falta de responsabilidade. Regresso de mercado. A ausência de propriedade privada pode desencorajar a busca por inovação e empreendedorismo, já que os indivíduos podem não ter os mesmos incentivos para desenvolver novas ideias. Capitalismo. O capitalismo é um sistema econômico e político que enfatiza a propriedade privada dos meios de produção e a busca pelo lucro. Nele, a competição no mercado é um fator importante para a alocação eficiente de recursos. Esses são os pontos positivos do capitalismo. Eficiência econômica.
A competição entre empresas em um sistema capitalista geralmente leva a uma alocação eficiente de recursos, onde os produtos e serviços são produzidos de forma mais eficaz para atender às demandas dos consumidores. Liberdade das restrições governamentais. O capitalismo muitas vezes valoriza a liberdade individual e os direitos de propriedade, permitindo que os indivíduos tomem decisões econômicas com menos interferência governamental. Já os pontos negativos são: desigualdade de riqueza. O capitalismo pode levar à concentração de riqueza nas mãos de poucos, resultando em desigualdades econômicas significativas. Detrimento de valores sociais. O desejo de lucro pode, por vezes, levar a decisões que priorizam o resultado financeiro em detrimento de considerações sociais, ambientais ou éticas. No conservadorismo. Os conservadores geralmente valorizam a tradição, a ordem social, a autoridade e a continuidade cultural. Eles tendem a ser cautelosos em relação a mudanças abruptas na sociedade e no governo. Os pontos positivos. Estabilidade e continuidade. O conservadorismo valoriza a tradição e a estabilidade social, o que pode contribuir para a coesão social e a continuidade cultural ao longo do tempo. Foco na família e valores tradicionais. O conservadorismo tende a enfatizar a importância da família como uma unidade central da sociedade, juntamente com a manutenção de valores culturais tradicionais. Os pontos negativos no conservadorismo são: resistência às mudanças. A ênfase na tradição e na estabilidade pode levar a uma resistência à mudança, o que pode ser problemático em situações em que a evolução é necessária. Risco de rigidez social. A valorização das hierarquias e estruturas sociais existentes pode levar à rigidez social e à falta de mobilidade para certos grupos. Fascismo. O fascismo é uma ideologia autoritária que promove um governo centralizado e nacionalista, muitas vezes com traços de autoritarismo e supressão das liberdades individuais em nome do Estado. Pontos positivos do fascismo. Unidade nacional. Os regimes fascistas frequentemente promovem uma forte identidade nacional, buscando unificar a população em torno de valores e interesses compartilhados. Ordem e disciplina. O fascismo enfatiza a importância da ordem social e da disciplina, o que pode ser interpretado como uma resposta a situações de instabilidade ou caos. Pontos negativos do fascismo. Totalitarismo. O fascismo é frequentemente associado a sistemas totalitários, nos quais o governo exerce um controle absoluto sobre todos os aspectos da vida dos cidadãos. Supressão das liberdades. Regimes fascistas historicamente suprimiram as liberdades individuais, incluindo a liberdade de expressão, imprensa, associação e protesto. Anarquismo. O anarquismo busca a eliminação completa do governo e da autoridade hierárquica, defendendo a organização da sociedade com base em comunidades autônomas e voluntárias. Os pontos positivos do anarquismo. Autonomia. O anarquismo coloca grande ênfase na liberdade individual e na autonomia, promovendo a tomada de decisões descentralizadas e voluntárias. Igualdade. A busca por uma sociedade sem hierarquias pode levar a uma maior igualdade e a um senso de justiça social entre os membros da comunidade. Já os pontos negativos. Violência. Sem uma força policial ou militar centralizada, pode haver maior risco de conflitos violentos e instabilidade em áreas com opiniões divergentes. Dificuldade com questões complexas. O anarquismo pode enfrentar dificuldades em lidar com problemas complexos, como gestão ambiental e relações internacionais, que exigem coordenação em níveis mais amplos. É importante notar que a seção descrições gerais e simplificadas, e as ideologias políticas podem ser interpretadas e aplicadas de maneiras variadas. Além disso, as situações políticas e sociais podem evoluir ao longo do tempo, levando a novas formas de pensamento político. O importante é você entender cada forma de ideologia e saber que, independente de qual você prefere, todas têm seu lado positivo e negativo. Aguardem os próximos vídeos e não esqueça de deixar o like e se inscrever.